Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo da Liga dos 32. Hoje a gente vai falar sobre a derrota do Packers. E a seguinte pergunta: será que tudo realmente foi culpa do Rodgers? Né? Então a gente vai ver que muito do que aconteceu na performance ofensiva teve a ver com a linha ofensiva, né? Com a proteção de passe e obviamente com a bela execução aí do plano de jogo por parte dos Bucs, especialmente no que diz respeito às pressões. Essa primeira jogada a gente já vai ver a interceptação do Aaron Rodgers, né? A gente vê o Davante Adams no topo da tela, o Rodgers antecipa esse lançamento, né, e o DB corta a linha de passe, retornando para o touchdown. A gente vai ver aí, se você não conferiu ainda anteriormente a nossa análise sobre o Packers, né, o Davante Adams, a gente vai ver que essa rota out é bastante característica dele, né, o DB provavelmente já sabia disso no plano de jogo, corta a linha de passe, sabendo que ele teria assistência do safety no topo, né, o tight end que está aqui faz uma rota curta, e o safety já tem os olhos no Adams, então o corner pode cortar a linha de passe que o safety o substituiria no topo. Legal, pessoal, nessa jogada a gente está vendo o que a gente chama de trips bunch, né? A gente já falou sobre isso antes, que é essa formação triangular, tá certo? E a gente vai ver pressão por parte dos Bucs, né? Eles estão mandando uma pressão por fora, pelo lado esquerdo do ataque. Guardem isso aí na memória, porque vai ser importante ao longo do jogo, né? E a gente vai ver que essa pressão ela coloca em estresse o lado esquerdo da linha ofensiva e o running back. Nesse momento a gente vai ver o running back responsável por dois jogadores, ele tem que escolher um. Então essa pressão do Bucs do lado esquerdo da linha, né, esse jogador ocupando o left tackle aqui, acaba sendo bem sucedido ao longo da partida. E a gente vai ver outras repetições em que isso acontece e é frustrante aí ver o Packers sofrendo dessa forma. Nessa jogada a gente vai ver, ela é importante porque a gente vai ver o left tackle se machucando, né, o titular. Não dá para ver o que aconteceu bem com ele, mas a gente observa que ele sai do campo, ele não retorna para o jogo. E o número 71, reserva, acaba entrando no lugar dele, né, é esse jogador aqui, e ele vai ser explorado aí pela defesa dos Bucs ao longo do resto da partida, né, então a gente vai ver pressão externa na direção dele. E aqui uma coisa interessante, a gente está vendo dois jogadores na posição de wing, né? Primeiro vamos falar sobre esse camarada de baixo, né? O objetivo dele é dobrar no defensive end, então a gente vai ver, né, nesse momento aqui, tanto o left tackle quanto o running back são dois jogadores contra um, né? Isso é uma forma que o Packers encontrou de aliviar essas pressões no Aaron Rodgers. E no canto superior da tela, a gente vai ver o que a gente chama de chip, né? O jogador ofensivo ele vai fazer um chip com o ombro antes de sair para a rota. O que é isso? Tirar o timing, né, ou a trajetória do defensive end antes de sair para a rota é uma outra forma que o Packers está achando de aliviar o tempo em que as pressões estão chegando nele. Nesse ângulo traseiro a gente vai ver uma coisa interessante que a gente não costuma ver, né, que é o Rodgers perder os lançamentos. Nesse momento, esse jogador aqui está em posição de marcar o touchdown, né, um quarterback de NFL tem que saber disso, né, então a gente vê que ele está muito aberto, tá certo? E esse jogador aqui tem alguém no ponto futuro dele, então na minha opinião, Rodgers deixou a desejar. Para mim a bola teria que ser aqui, ele tem capacidade de braço para lançar essa bola, né? Então ele acabou quase sendo interceptado, então na minha opinião essa aí tá na conta dele. Foi sorte esse DB não ter pego essa bola. Legal, pessoal. Nessa próxima jogada a gente vai ver mais uma vez o lado esquerdo sendo explorado pela defesa dos Bucs, né? E o número 71 deixando a desejar aí, Rodgers sofrendo sec, então a gente está vendo dois jogadores na direção dele, o defensive end cruza a face do tackle, né, e o linebacker faz a pressão externa, então estressando mais uma vez o lado esquerdo, ok? E deixando o running back em maus bocados aí, ele não faz um bom trabalho também não, o running back, né? Nesse momento ele teria que ir de dentro para fora e forçar o defensor para fora, isso não acontece, ele acaba perdendo o bloqueio e o Rodgers toma um sec duplo aí na jogada, excelente trabalho da defesa dos Bucs. No ângulo traseiro isso é muito claro, né? A gente vê os pés preguiçosos aqui, ou desajeitados, o número 71. Ele também tem a mão lenta, né, que a gente fala, ele deveria estar fazendo punch ou
aquele tapa, né, para conter a movimentação do número 90, isso não acontece, então cruza-se a face dele ali e, enfim, nada que o Rodgers pudesse ter feito contra um rush nessa velocidade. Contra o jogo corrido não fica nada melhor, né? A gente vê o número 71 aqui também, a pressão passando depois do motion, a pressão passando na frente dele. Então, de novo, né? O Bucs está chamando o mesmo estilo de blitz ou de pressão, em que o defensor ele vai cruzar a face do número 71 aqui, do left tackle reserva, e trazer alguém por fora, né? Então ele perde aquele gap interno de novo, poucas jogadas depois aí, né? Então a gente vê o defensor cruzando a face dele, e agora ele está em posição de matar a jogada ali. E uma das premissas no jogo corrido, né, é que o jogador defensivo não pode cruzar a sua face, né? Se você é linha ofensiva, o jogador defensivo nunca pode cruzar a sua face, então trabalho muito ruim aqui do reserva. E nessa última jogada a gente vai ver um rush de 7 homens, né, contra a defesa dos Packers. Então esses 7 camaradas vão rushar, ok? A gente tem um tight end na linha, mais running back. Então tecnicamente a gente tem gente para bloquear esses 7, né, e o QB só tem que se livrar rápido da bola, porque é muita gente chegando. Normalmente quando é um rush de 7 homens, a gente tem marcação individual no restante dos receivers, né? Mas a linha ofensiva não dá tempo para o Rodgers, ele acaba sofrendo mais um sec aí. No ângulo traseiro a gente vai ver como acontece, a cara de frustração, né? Infelizmente aí, do Rodgers. Então acho que teve bastante na conta dele, mas teve bastante também na conta da proteção. Então, a gente vê essa infiltração no meio da linha, mais uma vez eles ocupam o running back, né? Com 2 jogadores. Ok? Então a obrigação de se livrar ali da bola seria do Rodgers, e Green Bay infelizmente não fez um bom trabalho. Beleza, pessoal, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar o like no vídeo, curtir e ativar as notificações para vocês receberem mais análises como essa quentinhas, beleza? Um grande abraço, até a próxima.